Está difícil. Um pregador, num determinado lugar aí, chegou e ficou olhando para a mão assim. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que é que eu estou vendo? O que é que eu estou vendo? A unção está aqui na minha mão, está aqui. Aí olhava para o auditório, para algumas pessoas. Você quer um pouco da minha unção? Aí eu quero. Então vem receber. E vinha aquele monte de gente que se jogava nos pés do pregador. Era o cancã da festa. Era o rei da cocada preta. Quem é que diz que unção é isto aí? Quem é que diz? Outros, um dia fui pregar numa outra igreja. Aí alguém disse para mim assim: o senhor vai ver um homem poderoso. Poderoso. Ele é chamado Canela de Fogo. É o Canela de Fogo. Ah, é? Aí apareceu o camarada veio lá, sim, com uma carinha de humildezinho. Paz do Senhor, paz dos irmãos. Graças a Deus estou aqui. E daqui a pouco ele pula o púlpito assim e sai correndo. E um monte de gente, meu Deus! Ai, o povo só falta subir pelas paredes. Palhaçada. Isso é palhaçada. Isso é brincar com a inteligência das pessoas. Isso é desrespeito. Isso não é nem emoção. Isso é brincadeira de circo. E a igreja não é palanque de circo e nem púlpito. Se você tem a unção de Deus, se você tem a graça do Senhor, tenha domínio sobre aquilo que você vai fazer, para que a palavra produza o verdadeiro efeito para a glória do Senhor, não para a sua própria glória. É lamentável que isso aconteça. Essa valorização exagerada que se dá para a emoção. A pessoa se emociona. E algumas pessoas até que são usadas por Deus, às vezes, no campo da profecia, às vezes são usadas. Mas às vezes elas tentam usar o Espírito Santo, manipulam com o Espírito Santo. Porque entregam uma mensagem que não tem nada a ver com nada. E sai por aí. Eu creio em profecias, viu, irmãos? Eu creio na manifestação dos dons espirituais na igreja. Mas eu não aceito, particularmente, não aceito meninice. Não aceito coisa que não tenha peso bíblico. Coisa que fuja dos princípios que regem uma liturgia verdadeiramente santa na vida da igreja. Aí o camarada sai por aí, desaforando. No ministério da palavra não pode haver isto. É preciso que a gente aprenda a controlar. Por isso que Deus dá autoridade aos seus ministros, desde que eles tenham conhecimento para saberem controlar. É preciso que haja um equilíbrio. E o que o crente que está aí saiba o que está fazendo. Saiba por que está fazendo. O conceito era equivocado. Ora, se o espírito do profeta é sujeito ao profeta, significa que o profeta sabe o que vai falar e sabe quando ele pode e deve falar. Pelo menos deve saber. Não é essa coisa que liga numa tomadinha e o camarada tem que falar. Me sentei ao lado de alguém uma vez que dizia que era pregador. Aí puseram esse irmão do meu lado, ele sentou, sério, assim, duro. Daqui a pouco ele fazia assim. Olhava para mim, arregalava o olho. Aí eu me virei para ele, irmão, o senhor está passando mal? Não, irmão, é o Espírito Santo. Não, meu irmão, isso não é Espírito Santo. Isso não é Espírito Santo. Tome cuidado, não brinque com coisa séria. Essas brincadeiras. E é que diz que você tem, isso aqui não é sessão espírita. Culto é sessão espírita, irmão, onde um espírito entra numa pessoa e a pessoa tem que estribuchar, tem que arregalar os olhos, tem que sair pulando, tem que fazer... Não. Você tem direito à alegria. Você tem direito a expressar a sua alegria.
Você se alegra, um bate palma, o outro levanta a mão, o outro chora, o outro grita, o outro põe a cabeça no meio dos joelhos. É perfeitamente aceitável, mas isso não pode se transformar em regra. Em regra. Que para o Espírito Santo manifestar, você tem que arregalar os olhos, que você tem que estribuchar, que você tem que sair pulando. Não, não é. Não é regra. Essas verdades, e tem pregadores que são especialistas em provocar isso para depois eles ficarem.